Você acredita em espiritismo, cartas, adivinhações ou feitiçaria? No vídeo de hoje eu vou estar explicando um versículo que Deus fala sobre isso, se ele concorda com isso ou não. Vamos ver então? Então, galera, primeiramente eu vou estar lendo aí para vocês o versículo, né? Vou baixar aqui um pouco a tela aqui para vocês entenderem o que Deus quer nesse caso aí, tá? Deuteronômio 18, 9 ao 14, tá? Então vamos lá. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não aprenderão a praticar abominações daqueles povos. Entre vocês não se encontrará ninguém que faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, que pratique adivinhação, nem que seja agoureiro, ou que faça encantamentos, ou que consulte os mortos, ou que seja necromante, ou que consulte os espíritos. Quem faz essas coisas é abominável ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor, o seu Deus, está expulsando esses povos de diante de vocês. Seja íntegro diante do Senhor, o seu Deus. Na verdade, essas nações que você vai expulsar ouvem os agoureiros e os adivinhos. Mas a você, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tal prática. Agoureiros pode se considerar feiticeiros, tá? Então, vamos pegar por partes aqui, ó. Eu vou pegar primeiramente o versículo... O 9, né? O 9 e o 10, que ele fala lá, ó. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não aprenderão a praticar as abominações daqueles povos. Entre vocês não se encontrará ninguém que faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, que pratique adivinhação, nem que seja agoureiro, né? Palavra um pouco difícil aí. Ou que faça encantamentos. Vou circular aqui esse trecho aqui. Então, galera, nesse trecho aqui, quando o povo de Israel entra na terra prometida, Deus instrui a não se envolverem com práticas pagãs daquela época, né? E daquelas terras. Entre essas práticas estavam o quê? O sacrifício de criança, a adivinhação e o feitiço. O que era uma grave violação das leis, né, de Deus naquela época. E até hoje também, né? Claro, não mudou nada. E esses atos eram usados por outras culturas naquela época para tentar controlar o futuro ou buscar uma proteção espiritual por meios que não envolviam a confiança no Deus verdadeiro. Então assim, se apegavam a outros deuses, né? Ao espiritismo, à feitiçaria, adivinhações, mas não se apegavam ao Deus verdadeiro, né? Agora aqui, ó, no 11, vamos ler o 11 aqui, vou circular aqui de outra cor. O 11, esse caso aqui, ó, ou que consulte os mortos, ou que seja necromante, ou que consulte os espíritos. Aqui, já que no 11, Deus ainda é bem mais claro, né? Proibindo as práticas de como consultar os mortos. A necromancia, que envolviam invocar espíritos ou tentar comunicar-se com os mortos. O que era uma grave ofensa de Deus, né? Para Deus naquela época lá. A necromancia e outras práticas espirituais pagãs eram tentadoras. Mas as pessoas... mas Deus o advertia para que não se deixasse enganar. Então assim, galera... eu não estou falando de religião nenhuma aqui, tá? Mas se a minha religião ela consulta o morto, será que ela está consultando por exemplo, aquele parente meu que morreu mesmo? Lembra de Saul quando ele foi buscar a feiticeira e apareceu Samuel para ele lá? Será que era Samuel mesmo? Ou era um outro ser, né? Que eu não vou falar o nome dele aqui. Então tome cuidado com o que vocês acreditam aí, né? Nessa questão de falar com os espíritos. Às vezes você tá achando que é seu parente ali, mas não é. É outro ser. Mas enfim, não vou tocar nesse assunto agora. E aí a gente vai ler o 12 ali, né? Vou mudar aqui a cor também novamente. Só vai ficar mais claro aqui para vocês. Quem faz essas coisas é abominável ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor, o seu Deus, está expulsando esses povos de diante de vocês. Então aqui, ó, o motivo por trás dessas proibições é que tais práticas, né, são abomináveis para Deus. E ele os alerta de que essas ações são tão graves
que estão entre as razões pelas quais Deus está expulsando o povo, né, das terras que naquela época que ele ia dar para Israel. Então, assim, as nações que praticavam tais coisas estavam sob julgamento divino. E Israel não deveria seguir o mesmo caminho. Ou seja, é como se tipo Deus falasse assim, ó, esse povo que pratica essas coisas não é meu, pode levar embora, esse aqui é meu. Entendeu? Então ali ele já estava separando o joio do trigo, no caso, né? Então, isso é válido até hoje, né? Lembrando que que não falei, não tô falando de religião nenhuma aqui, tô falando do que a Bíblia fala, né? Se é certo ou errado você fazer feitiçaria, espiritismo, essas coisas. Vamos ler aqui o 14, 13, né? Já no 13 aqui, ó, seja íntegro diante do Senhor, ou seu Deus. Aqui não precisa nem de explicação, né? Aqui Deus pede que o povo seja íntegro a Ele. E a integridade diante de Deus significa seguir os seus mandamentos, né? E viver de acordo com sua vontade, sem se desviar das práticas que afastam as pessoas do plano divino, né? Então, você seguindo os mandamentos dele aí, você tá no... Às vezes você pergunta assim, por que você faz... Você é um cara honesto, né? Um cara honesto, uma pessoa honesta, mas a sua vida não anda. Às vezes você tá praticando uma coisinha, cara. Uma coisinha de errado pode levar isso. Às vezes você é viciado em, sei lá, viciado em pornografia, viciado em jogo, você tem algum vício aí, droga, né? Às vezes você mente demais, às vezes você prejudica as pessoas ali. Não adianta você também ir pra igreja e ficar prejudicando as pessoas no trabalho, no dia a dia. E para finalizar aqui o 14, né? Na verdade, essas nações que você vai expulsar ouvem os agoureiros e os adivinhos. Mas a você, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tal prática. Primeiramente, vamos... Então, uma pessoa que prevê desgraça, né? Às vezes, um exemplo, tá? Não estou condenando. A pessoa vai jogar uma carta lá e a pessoa fala assim, eu vejo um acidente no seu futuro, né? E aí, quem será que provoca esse acidente? Se é que ele vai existir esse acidente, né? Então, vamos lá de novo. Na verdade, essas nações que você vai expulsar ouvem os agoureiros e os adivinhos, mas a você, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tal prática. Então aqui, finalizando no 14, ele, ao contrastar, né, as práticas pagãs com o que Deus espera, ele destaca que as nações que Israel ia substituir estavam ouvindo os feiticeiros, né, e praticando feitiçarias. Mas o povo de Deus não era permitido seguir essas práticas de Israel, né? Então, assim, eles deviam confiar em Deus e ir em sua direção, em vez de buscar respostas nas fontes espirituais que não são de Deus, né? Então, se a pergunta é se Deus condena essas práticas de espiritismo, feitiçaria e adivinhos, é sim. A resposta é sim. Não sou eu que estou dizendo, é o versículo. Se vocês quiserem, eu peguei na internet, né? Se vocês quiserem pegar o versículo na internet aí, na Bíblia de vocês, tá marcado aí, né, a referência aqui, ó. Então, assim, lembrando que eu não sou o dono da verdade, mas eu só tô interpretando o que está falando na Bíblia, né? E a Bíblia é a verdade há milênios. E esse trecho ele nos ensina o que? Uma reflexão aqui, né? Eles ensinam o que? A importância de não conformar com práticas do mundo e permanecer fiéis à vontade de Deus. Mesmo quando o mundo à nossa volta pode parecer tentador ou nos convidar a seguir caminhos alternativos, Deus nos chama uma vida de santidade, né? E de confiança também, plena. Nele sem recorrer, que você tenha uma confiança nele sem recorrer a essas fontes de sabedoria que não vem dele, né? Como quem falou, adivinhações, feitiçaria. Então assim, galera, essa é a reflexão de hoje aí. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não cabe a gente condenar quem pratica isso. Cabe a gente não praticar. Beleza? Então essa é a ideia do vídeo. Eu li esse versículo hoje de manhã e quis passar para vocês aí. Obrigado. Galera, escreve aqui abaixo o que você achou desse vídeo aí. Claro que deixando a sua opinião é muito importante para mim, para que eu possa fazer outros vídeos também. E se quiser deixar um versículo aí também. Eu vou deixar aqui abaixo 2 livros que mudaram a minha vida. A Bíblia King James, ou você pode ler qualquer outra Bíblia, né? Contanto que ela seja verdadeira. E o livro sobre propósito. Você às vezes está perdido na vida e quer buscar um propósito. Esse livro foi escrito por um pastor, né?
Ele não é desse país, é de outro país, mas ele mudou totalmente a minha vida e meu modo de pensar no que buscar no meu propósito. Ao invés de buscar coisas só para mim, como eu pude buscar um propósito que agregasse tanto a outras pessoas, mas que isso refletisse a mim. E você sabe, quando você encontra seu propósito agregando na vida das pessoas e agregando na sua e no bem-estar de Deus, né, no que Ele quer para você, né, a prosperidade vem automático.